Vamos falar sobre modelagem de sistemas baseados em eventos? Olá, pessoas, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e eu trago vídeos quase todo dia. Muitos deles eu chamo de cafezinho, onde eu falo sobre temas aleatórios tirados das redes sociais. Porém, esse é um vídeo mais longo, que tem um roteiro pré-estabelecido, que tem referências. Então já deixo avisado aqui, dá uma olhada na descrição, que vai estar a divisão de capítulos e as referências usadas nesse vídeo. E nele, a gente vai falar de modelagem de sistemas baseados em eventos. Então, a primeira pergunta que eu vou tentar responder é por que a gente pode falar de sistemas baseados em eventos, para depois tentar entender o que é modelagem de sistemas e assim, por fim, responder como a gente pode modelar sistemas baseados em eventos. Então, vamos começar? Por que sistemas baseados em eventos? Você deve estar pensando aí, o que eu ganho ao tentar modelar um sistema baseado em eventos? Ou qual a diferença entre um sistema tradicional e um sistema baseado em eventos? Fica comigo que a gente vai responder essas perguntas e você vai conseguir compreender. Primeiro, eu tenho que alinhar algumas expectativas com você, né? Muitas pessoas pensam, nossa, o sistema vai ser diferente, eu vou ter que usar um Kafka, não sei o quê, blá blá blá. Primeiro, assim, eventos não trazem nenhuma nova funcionalidade para o seu software. É bem capaz de você usar sistemas baseados em eventos e você não perceber a diferença, porque eventos vão fazer parte da infraestrutura de comunicação do seu sistema. Muitas vezes você nem percebe que está sendo usado eventos. Eventos podem fazer seu software funcionar melhor. Sim, se você não percebeu ali, tem muitos softwares que funcionam baseados em eventos. Para quê? Para aliviar demandas, aliviar picos de demandas, né? Então, eu sempre digo que uma maneira fácil de você perceber se um software usa eventos ou não, ver ali se você no seu marketplace ali que você faz compra, né? Quando você aperta o botãozinho compra finalizada, se quando você aperta o botão, demora um pouquinho, já recebe o e-mail, já recebe a notificação do celular que a compra foi efetivada, talvez o sistema não seja modelado baseado em eventos. Mas se você aperta ali o botão de finalizar a compra, e aí alguns segundos depois recebe a notificação, olha, você recebeu um e-mail que é, olha, compra foi finalizada. Depois, alguns minutos, olha, o cartão ali aprovou a sua compra. E aí, lá no final do dia, você recebe, ó, tá aqui o seu localizador. Pode ter certeza que esse sistema é feito baseado em eventos. E por isso eventos podem fazer o desenvolvimento ser mais fácil. Por quê? Por que, que o desenvolvimento fica mais fácil se eu baseio os eventos? Eu acho que isso não é nem tanto dos eventos, mas assim, é de modelar sistemas, né? Quando a gente modela um sistema, quando a gente para pensar no sistema, e os eventos ajudam muito nisso, a gente tem que modelar os processos, delegar responsabilidades, e os eventos vão ajudar nisso. Eventos são uma forma de você desacoplar sistemas. Então, assim, um sistema se comunica com o outro por evento. A gente vai ver nisso nessa minha fala aqui, né? Nesse meu vídeo. Primeiro a gente vai entender como que isso acontece, como os sistemas ficam mais simples ao simular usando eventos. E para isso, né, a gente vai ter que olhar para um binômio chamado acoplamento e disponibilidade, né? Um artigo que fala muito disso é o The Calculus of Service Availability, né? Ele começa dizendo que você é tão disponível quanto as somas das suas dependências. Esse artigo é muito bom, eu já li ele diversas vezes, né? O que ele basicamente diz é que quando você tem um sistema e você vai fazer uma requisição, você depende de outros sistemas e você bota que as dependências são síncronas, então você acaba diminuindo a sua disponibilidade dado a soma das disponibilidades das suas dependências. Então vamos pensar aqui no sistema HTTP ou REST, qualquer coisa que seja. Você expõe ele ali pelo API Gateway e tem diversos serviços ali embaixo, né? Então olha para esse serviço 1 aí. Esse serviço 1 vai fazer uma chamada, que ele vai precisar chamar o serviço 2, o serviço 3, que por sua vez o serviço 3 chama o serviço 4. Então o que acontece? Imagina que o serviço 4 está fora do ar. Que o serviço 3 não vai responder, que o serviço 1 não vai responder, então a sua aplicação está indisponível. Por quê? Porque ele não tem como responder aquela requisição. Então ela está indisponível, ela está acoplada àquela requisição. Então não é tão boa essa arquitetura.
E tem como a gente modelar isso baseado em eventos? Tem sim, eu botei aqui um Kafka, mas o Kafka é meramente ilustrativo. Poderia ser qualquer outro message broker, você poderia usar qualquer um outro. Então, esses serviços eles vão se comunicar pelo quê? Pela troca de mensagens assíncronas. Sempre pensa assim, né? Eventos eles são assíncronos. Então, eu envio uma mensagem, o outro sistema ele vai ler as mensagens que tem, né? Ele vai sempre processar uma fila de mensagens. Ele está processando, ele pega a próxima mensagem, ele processa, responde, pega a próxima mensagem, processa, responde. Então ele não tem que responder automaticamente para o primeiro serviço. Então imagina ali que o serviço 1 recebeu uma requisição do mobile ali, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e responder essa requisição, olha, gerar um evento e responder. Então a gente vai entender como se modela os sistemas. Então vamos lá, vamos começar? Primeiro, outra coisa que eu quero dizer é que todo sistema pode ser escrito como baseado em eventos, né? Tem esse artigo que ele, por incrível que pareça, é de 1979, chamado On the Duality of Operating System Structures. Ele fala sobre estruturas de sistemas operacionais, mas você também pode ler ele pensando em sistemas baseados em eventos. O que ele diz nesse artigo? Ele diz que todo sistema pode ser mapeado como de forma programática, né, de forma procedural. Então, assim, quando você vai fazer uma chamada, você pensa em tudo que aquilo tem que ser feito. Ou ele pode ser baseado em eventos. Então, assim, quando você vai modelar um processo, você cria os eventos e você separa as responsabilidades. E os processos se comunicam baseado na leitura e na emissão de eventos, né? Então, quando você tem um baseado em eventos, né, um sistema só vai precisar conhecer o quê? O evento que ele tem que ler, o evento que ele tem que emitir e o canal de comunicação, né, desses eventos. Então, esse artigo ele é muito bom. Caso você queira ler, o link está na descrição. Recomendo a leitura. Voltando ao como isso acontece, né? Como é que um sistema, ao ser baseado em eventos, eles conseguem aumentar a disponibilidade e reduzir o acoplamento, né? Ele reduz a dependência com outros sistemas. Então, por exemplo, aqui, no meu caso, meu serviço 1, e aí eu estou olhando aqui não do externo, mas só do interno dele, ele não vai depender do serviço 5, do serviço 2, do serviço 4, do serviço 3. Então, imagina ali que eu quero atualizar o meu serviço 5 e eu quero mudar alguma estrutura nele. O serviço 1 não vai ter que saber. Por quê? Porque o serviço 5 ele sabe os eventos que ele dê e ele sabe os eventos que ele emite. Então ele pode ser atualizado ali de forma independente, né? Outra forma que é criar um barramento único. Então, assim, o serviço 1, ele não sabe o endereço, o endpoint do serviço 5, do serviço 2, do serviço 3. Ele não sabe, ele só conhece o quê? Os tópicos ali, eu estou falando de Kafka, mas poderia ser qualquer message queue que eu estou falando. Ele não sabe o endpoint de nada, ele só conhece os tópicos que ele emite e que ele consome. E com isso a gente tem nenhum ponto único de falha. Aqui, o que eu estou pensando aqui? Que o meu broker, ele é distribuído, né? Se você escolhe um broker que não é distribuído, você pode ter ali um ponto único de falha. Mas falando especificamente do Kafka aqui, o Kafka ele pode ter, ele é feito naturalmente distribuído, ele pode ter diversos nós executando ali em paralelo, né? Então eu posso ter que uma dessas instâncias está fora e ele continua disponível, né? Então assim, eu continuo tendo uma alta disponibilidade, mesmo que os eventos estejam disponíveis, né? Uma outra forma de ver isso também, e aí você pode lembrar daquela imagem que eu trouxe do REST, que o serviço 1 dependia de vários outros serviços. Se eu paro algum desses serviços, o serviço 1 não vai cair. Por quê? Porque o serviço 5, tudo que ele vai parar é parar de processar a mensagem por alguns momentos. Pode ser que eu levante ele depois ele continue processando mensagens. Eu não estou tornando o meu serviço 1 disponível. Eu estou apenas pausando temporariamente o serviço único. Todo processamento ele é assíncrono. Quando eu tenho um sistema baseado em eventos, os meus processamentos são assíncronos. Então, imagina aqui que eu tenho um marketplace, e aí o marketplace ele vai ter diversos eventos, e o primeiro evento dele é um carrinho finalizado, ou compra finalizada, né? E o que vai acontecer? Se o meu sistema de logística está fora do ar, e ele não pode emitir ali o indicador do rastreamento, o meu carrinho continua podendo ser fechado, né? Agora, se eu tenho um sistema que é baseado num procedimento ali, que vai fazer uma chamada síncrona, o meu carrinho, a minha compra não pode ser finalizada. A minha compra vai estar barrada ali da possível efetivação dela
por uma disponibilidade de outros sistemas, né? Uma outra coisa também é o deploy independente, né? Sistemas baseados em eventos, eles vão depender de eventos, que eles têm seu esquema, a forma como ele é escrito, os campos dele, e os esquemas podem evoluir. Então, assim, se eu tenho o meu serviço 2, desde que eu consiga ler as versões anteriores do esquema e consiga se comunicar com os outros eventos, eu posso atualizar o meu serviço 2. Eu posso parar ele por um tempo, atualizar ele, verificar que ele está ok, sem impactar no serviço 1, no serviço 5, em qualquer outro serviço. Então, com isso, eu consegui mostrar aqui, caso você não tenha percebido, deixa uma pergunta aqui, por que você não entendeu, né? Um sistema baseado em evento, ele dá maior disponibilidade para os nossos sistemas. E aí eu chego à segunda pergunta, né? O que é modelagem de sistema? Muitas pessoas já pensam só na arquitetura, né? Ou no system design, né? A gente tem diversas formas de pensar ou construir sistemas e a gente conversa muito sobre arquitetura, né? Eu quero diferenciar um pouco arquitetura do que é modelagem. Quando a gente pensa em arquitetura, a gente está pensando em requisitos não funcionais do sistema, né? Eu tô dizendo ali, olha, eu quero que esse sistema consiga alcançar uma vazão tal, que ele consiga ter 10 mil requests por segundo. Quando a gente fala em modelagem, a gente está olhando para o domínio do sistema. Eu estou olhando para dizer assim, olha, isso aqui é um sistema de marketplace, ele vai ter serviço aqui, que é um serviço de logística, vai ter um serviço de carrinho, vai ter um serviço de pagamento. Então, assim, parecem que são coisas similares, mas não são. São atividades diferentes. Então, a modelagem e a arquitetura são atividades paralelas que se retroalimentam. Então, toda vez que eu for modelar um sistema baseado no domínio dele, aquela modelagem vai impactar na arquitetura, e toda vez que eu mudar a arquitetura, aquilo vai impactar na minha modelagem. Elas são independentes, mas elas se relacionam entre si. E qual que é o meu principal referência de modelagem? Esses dois livros, né, principalmente o azul e o vermelho também, eu já dei uma lida, que chama-se Domain Driven Design. Caso você não tenha visto, tem uma playlist onde eu comento o livro azul, o Domain Driven Design, Atacando a Complexidade no Coração do Software. Eu comento capítulo a capítulo, seguindo a lógica do livro. Então, se você não viu, deve estar aparecendo na tela em algum momento aqui. Dá uma olhada nessa minha playlist, acompanha ela, compartilha com quem quer conhecer um pouco mais de modelagem de sistemas. E o que o Domain Driven Design pode nos ajudar ao pensar em modelagem de sistemas? Primeiro, assim, ele vai dar alguns conceitos interessantes. Eu trouxe 5 aqui bem importantes. O primeiro dele é o domínio, né? O que é o domínio do nosso sistema? O domínio é a área para a qual o sistema está sendo desenvolvido. Então, quando eu penso lá no marketplace, eu estou pensando numa loja online, lá. Eu penso, eu tenho uma loja online, eu tenho um carrinho, eu tenho a compra, eu tenho a parte de logística, a parte do pagamento. É muito importante que o desenvolvedor, assim como todo o time, entenda do domínio, entenda o mínimo, não precisa ser o expert, e consiga falar a linguagem do domínio, consiga entender o que é cada coisa do domínio. A segunda coisa que ele nos traz é uma ideia chamada linguagem onipresente, né? É muito comum a gente ouvir dos desenvolvedores, mas aqui o repositório, tal, banco de dados, os desenvolvedores costumam falar uma linguagem típica do desenvolvimento. Isso é muito comum. O DDD, o Domain Driven Design, ele defende que os desenvolvedores e o pessoal de domínio falem uma mesma linguagem, elaborem essa linguagem, treinem essa linguagem. Então, os desenvolvedores vão conhecer os termos de domínio, elaborar esses termos, saber significar eles e saber utilizar eles, tanto na sua fala do dia a dia, quanto no seu código. O DDD defende que a linguagem onipresente ela vai estar no domínio, mas ela também vai entrar no código, também vai descrever o código com aqueles elementos do domínio. E por fim, ele tem um modelo também, né? O que é o modelo? O modelo é o domínio destilado, é o conhecimento destilado. Então, assim, o modelo é quando eu consigo elaborar frases falando sobre o meu domínio. Então, por exemplo, eu posso falar assim, quando o usuário finaliza a compra, deve ser realizado o pagamento.
Isso é o meu modelo. O meu modelo são frases que refletem o comportamento do sistema. E essas frases elas devem ser mapeadas em código. Então, toda vez que você dizer lá que eu emito um evento de compra finalizada, aquele evento tem que chamar compra finalizada. Por quê? Porque aquele evento faz parte do modelo, o modelo faz parte de uma só compra, que faz parte da linguagem, que faz parte do domínio. Então, o DDD pede que esse domínio apareça em todo o código, apareça em todas as comunicações. Então você também tem o contexto e contexto delimitado. O que é o contexto delimitado? O contexto, eu estou falando de como as coisas são conceituadas aonde eu estou falando, né? Muitas vezes em software a gente acredita que a informação tem que estar como um todo. Muitas vezes a informação não tem que estar como um todo. Ela pode ser fragmentada. Tal sistema pode lidar só com parte do dado, outro sistema pode lidar só com outra parte do dado. Você tem que pensar cada um com o seu contexto. E com isso surge o contexto delimitado. O que é o contexto delimitado? É que cada parte do seu sistema vai compreender parte do seu domínio, né? Então vamos pensar ali numa operação de logística. A operação de logística vai emitir uma ID de rastreamento, né? Ele não precisa saber tudo da compra, como foi o pagamento. Então você vai ter um contexto delimitado. E uma outra coisa que o contexto delimitado tem são interfaces de comunicação. Muitas vezes, nós, desenvolvedores, vamos pensar em interface de comunicação, pensamos numa API, numa biblioteca ou numa API REST, uma documentação, alguma coisa síncrona. Mas eventos também são API de comunicação, também são interface de comunicação. Quando eu envio um evento, outro sistema processa esse evento. Então isso é uma interface de comunicação. É uma forma de você, de um contexto, enviar mensagens para outro contexto. Então, a modelagem aqui, eu já estou repetindo aqui, a modelagem é o conhecimento destilado e o código que surge quando o domínio é largamente discutido. É o código que surge, código de fala mesmo, quando o domínio é largamente discutido. Então, assim, se você no seu projeto não tem hábito de discutir o sistema, elaborar frases sobre o sistema, tenha esse hábito, porque isso, treinar verbalmente a forma como o seu sistema interage, é uma forma de compreender o sistema que vai acabar enriquecendo o modelo, que pode até evitar o surgimento de bugs, acredite em mim. Se você duvida, dá uma olhada na minha playlist de Lendo Domain Driven Design, você vai ver muita coisa lá. O DDD, o Domain Driven Design, ele vai fornecer diversos padrões que você pode usar no seu código, né? Então, estou falando aqui de entidades, objetos de valor, agregado, serviço, repositório, e eu estou botando aqui, porque não a gente pode falar de eventos, né? Eventos são um desses padrões, os tipos de objeto, né? E são padrões de código que o Domain Driven Design fala, né? Se você tem dúvida, dá uma olhada na minha playlist, eu descrevo cada um desses tipos lá, já tá todos os vídeos lá sobre isso, a playlist não tá completa, mas assim, em algum momento eu vou concluir. E eu não falo sobre eventos lá, não falo sobre eventos porque não tem, até o momento na discussão, não tem a discussão sobre eventos lá. Então, assim, como é que a gente modela sistemas baseados em eventos? Isso a gente vai chegar agora para discutir isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é entender a forma de comunicação. Eventos é uma forma diferente de comunicação do que a gente é acostumado, da comunicação procedural, onde eu digo lá, eu faço uma requisição que vai acontecer tal coisa e eu espero as respostas. Depois, a gente tem que definir os nossos processos como assíncronos. Não adianta a gente dar soco em ponta de faca. Se o meu processo não é definido como assíncrono, não adianta eu implementar um sistema assíncrono. Eu tenho que primeiro redefinir o meu processo para depois implementar o sistema. Por fim, definir os eventos e dar nome, bons nomes a esses eventos. Então, vamos começar discutindo a primeira coisa aqui, entender a forma de comunicação. Nós somos muito acostumados com a comunicação síncrona. Então, eu estou botando aqui uma comunicação síncrona genérica, pode ser um HTTP, pode ser um GraphQL, um RPC qualquer, onde um sistema A ele emite uma requisição para um sistema B. O sistema B responde à requisição que chega em A. Então o A ele vai esperar essa resposta de B. O A terá a sua disponibilidade limitada por B, como a gente já viu lá, caso você tenha dúvidas, ainda dá uma lida no artigo que está na descrição.
O A ele deve conhecer B. Toda vez que eu tenho uma API HTTP, eu tenho que saber o IP de B, o endereço de B, o host de B, eu tenho que saber a API de B, tudo aquilo que, muitas informações de B. Caso tenha uma alteração em B, ela tem que refletir em A. Então, assim, se eu tiver que alterar, eu vou mudar um endpoint aqui para ter uma coisa, eu vou ter que refletir ela em A. Ou o contrário, caso eu queira alterar, eu vou saber que eu não posso alterar esse método de funcionamento, porque o A depende da minha interface antiga, né? Então o A depende da API de B. E se eu quiser, hipoteticamente, adicionar um serviço C, o A também deve ser alterado. Por quê? Porque o A chama o A chama todas as suas dependências programaticamente. Ele vai lá e fala, quero fazer uma requisição aqui em B, eu quero fazer uma requisição em C. Você pode falar, mas pode fazer de outras formas, com o API Gateway. Não, você não vai criar APIs novas com API Gateway. Você pode, no máximo, quebrar um serviço em dois, mas assim, você acaba tendo um API Gateway ali, você acaba tendo uma dependência síncrona do sistema. E os sistemas baseados em eventos, eles são diferentes, né? Assim, posso dizer aqui que o meu A, ele publica uma mensagem para o broker, e o B, ele subscreve ao broker, um tópico no broker. Então, eu tenho um broker de mensagens, então todas as mensagens são enviadas por brokers e lidas de brokers. Então, o A, ele não depende diretamente do B. O A vai depender do quê? Ele depende de um tópico do broker e do broker em si. Ele não depende diretamente. Muitas vezes o B nem sabe que existe um A, e o A nem sabe que existe o B. Ele só sabe que existem as mensagens a serem trocadas. O B precisa conhecer somente o canal e o esquema da mensagem. Então eu digo ali, eu vou escutar o tópico tal, que tem um esquema tal, que é, sei lá, um JSON, um Avro, um protobuf, né? E caso eu queira adicionar um sistema C, imagina que eu queira adicionar um sistema C que consome as mesmas mensagens que B. Eu posso adicionar lá sem impacto nenhum. Então, assim, o A manda a mensagem para o broker e o broker vai mandar a mesma mensagem para os dois sistemas, B e C. Óbvio que a mensagem vai ser enviada tanto para o B quanto para o C, né? Se você não conhece sobre os tipos de sistemas baseados em eventos, né? Quando você tem no ponto a ponto vai ser enviado uma para cada um, mas se você tem ali um tópico, ele vai ser enviado, a mesma mensagem vai ser enviada para os diversos sistemas, né? E aí, então, a gente tem que definir o quê? Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que definir o nosso processo. É muito importante você definir o processo antes de implementar um sistema baseado em eventos. Aqui eu fiz basicamente um levantamento de como seria um processo de um marketplace. Você vê aqui que tem uma compra finalizada, ele passa para reservar um produto, depois eu pergunto se tem estoque, se não tem eu só envio um e-mail dizendo, olha, o seu produto infelizmente não tem no estoque. Se ele tem no estoque, eu respondo assim, olha, sim, né, tem no estoque, confirma a compra, realiza o pagamento, realizou o pagamento, pagamento não aprovado, envia um e-mail, olha, você não tem dinheiro no seu cartão. E por fim, se o pagamento for aprovado, envia para a logística e pronto, o seu pedido está finalizado ali, você conseguiu finalizar a compra. Cada caixinha dessa aí pode ser um sistema diferente que se comunicam por evento. Então pensa lá no marketplace lá que você usa, né? E você vai ver que você apertou o botão e aí algumas horas depois chega a compra dizendo, olha, seu pagamento foi realizado. Talvez ali você tenha uma modelagem baseada em eventos. E qual que é a vantagem disso? Imagina que quando você aperta o botão, se você não tem um sistema baseado em eventos, se você tem um sistema está focado no procedimento, quando você aperta o botão OK, você vai ter que ter uma infra para processar todas essas requisições. Então o seu sistema vai ali, vai reservar o produto, vai realizar o pagamento, vai enviar e-mail, tudo enquanto você aperta o botão, que isso pode demandar duas coisas. Vai demorar para o usuário ter resposta e você vai ter que ter infraestrutura para processar todo esse processamento computacional que está sendo exigido. Se você faz baseado em evento, você pode procrastinar esse processamento. Então imagina aí, enviar para a logística. Você pode enviar no final do dia, né? Afinal, a sua equipe de logística sabe que a entrega para o correio só sai às 6 da tarde. Então, assim, se o cara fez a compra às 7 da manhã ou 2 da tarde, não faz diferença. Então, assim, o processamento ele não precisa ser no momento da compra. Ele pode demorar ali algumas horas. O pagamento pode demorar até algumas horas. Você pode ter diferentes níveis de qualidade ali no tempo de resposta de cada atividade.
E aqui eu dou umas dicas, né? Se você quer modelar esse processo e quer entender uma boa forma de modelar ele, o BPMN, o Business Process Modeling Notation, é uma boa notação para modelar. Então, se você não conhece, acesse o site que está no link aqui do BPMN, você vai ver uma boa forma de modelar. Cada processo, essas caixinhas, recebe eventos de entrada e pode emitir eventos na saída, e os processos podem ser independentes e assíncronos. Então pense no seu processo de enviar e-mail. Pode ser um processo exclusivo ali, ele vai processando eventos, e cada vez que ele processa o evento, ele não vai depender ali do seu sistema original, do sistema que está processando a requisição do usuário. Outra pergunta que você pode definir. Tá bom, eu tenho cada caixinha dessa, mas como é que eu consigo quebrar essas caixinhas e definir quais são os eventos delas? Na comunidade de DD tem um processo chamado Event Storm. O que é o Event Storm? Você joga todo mundo ali que vai participar do desenvolvimento em uma sala, define quais são os sistemas e define quais são os processos. E aí cada time vai falando, olha, para fazer tal coisa, tipo, imagina ali, eu sou sistema de pagamento. O sistema de pagamento fala assim, o pagamento ele tem que ser feito depois que for reservado o produto no estoque. Então eu vou definir ali, quando eu escutar o evento, o produto reservado, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter informação do cliente, com a informação do cliente eu consigo acessar os dados do cliente e a informação da compra, né? Qual que é o ID daquela compra? Para quê? Para acessar informações de pagamento ali. Qual foi o método de pagamento usado? Se é Pix, se é cartão de crédito, qual o número do cartão de crédito. Então, assim, nessa sessão chamada Event Storm, cada time vai colocar quais são os eventos que precisam ser escutados, quais são os eventos que precisa emitir, quais são os dados que se precisa em cada evento, e você vai conseguir modelar um sistema. Então, assim, é importante ter, se isso pode ser feito distribuído ou não, pode fazer isso numa reunião, até pode fazer isso aí, faça como você bem entender. O importante é que cada time consiga modelar os seus eventos e consiga definir os dados que precisam nos eventos, né? Às vezes é muito ruim quando a gente define alguns eventos, depois quando está implementando o sistema, assim, putz, mas faltou um dado aqui, eu vou ter que consultar o sistema, né? Aí fica um pouco complicado ali em complementar o sistema baseado em eventos. Então, assim, o Event Storm é uma prática que vai te ajudar ali a modelar os seus sistemas. E uma dica que eu já dou, né? Assim, dê nomes aos eventos, né? Eu consigo classificar eventos, e aqui eu sempre boto essa imagem, né? Que eu vou falar desse assunto, em 5 tipos de eventos, né? Vou dizer que tem 3 tipos básicos ali, quando eu tô falando de eventos. Os eventos, né? Eventos são eventos, né? Eventos são fatos que acontecem, né? Então eu tenho ali um usuário criado, né? Se aconteceu algo no meu sistema, ali é um evento, né? Eu tenho também comandos, né? O que é comando? O comando é quando o sistema quer enviar um comando para outro. Então, ali imagina que eu tenho um sistema ali que ele terminou a compra e ele quer gerar nota fiscal, né? E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai emitir um evento que é um comando, ó. Gera nota fiscal, que aí vai ser um outro sistema que vai entrar no sistema da prefeitura, que vai fazer não sei o quê. Então vai ter um comando ali. O comando ele sempre tem um verbo, né? Ele vai gerar alguma coisa, né? O evento, ele sempre vai ter um verbo no participo passado, né? Usuário criado. E eu tenho documentos, né? Eu posso modelar sistemas baseados em documentos. Toda vez que acontece alguma coisa com o meu usuário, eu pego todos os dados do usuário, coloco no objetão usuário e emito aquele dado. Ó, usuário. Então, assim, se eu consumir o meu tópico de eventos, cada mensagem vai ter todas as informações completas, né? Nos eventos, não preciso ter todas as informações. Tanto que eu divido meu tipo de evento em 2 tipos de eventos. Os eventos de notificação. Eu digo que aconteceu algo com ID. Então, assim, usuário criado, o ID dele é o ID 1. Tipo, um outro evento ele vai fazer o quê? Poxa, eu vi que esse usuário foi criado. Eu posso chegar naquele endpoint lá e consumir o ID daquele usuário porque eu sei que o usuário foi criado. Ou eu tenho um evento de transporte de estado. O que é um evento de transporte de estado? É quando eu digo que aconteceu algo, eu coloco todas as informações daquele algo. Então eu boto ali usuário criado, então eu tenho identificador 1, eu tenho o nome do usuário, o e-mail do usuário, todos os dados do usuário. Né? Aí, usuário alterado, aí tem só os campos alterados do usuário. Né? Então eu posso ter diversos eventos de notificação do estado. Qual que é a diferença entre os dois básicas? Né? Se eu tenho um evento de notificação, em muitos casos eu preciso de comunicação direta com outro sistema. Então ali, toda vez que eu ver uma notificação de usuário criado, eu vou ter que voltar lá no primeiro sistema e consultar o que é esse usuário aí, quais são os dados dele, eu preciso fazer uma coisa com ele, blá blá. Então eu tenho esses
esses 5 tipos de eventos. Ele pode ser que eu tenha só um evento, definido, esse aqui é só um evento aqui e ponto, né? Como é que eu nomeio esses eventos? Eu sempre digo para a gente usar nomes descritivos, né? Então, quando eu tenho um evento, eu sempre boto um verbo no passado, participo passado, usuário criado, compra efetivada, relatório gerado. Quando eu tenho um comando, eu sempre coloco um verbo imperativo no começo. Gerar relatório de usuário, gerar não sei o quê, realizar pagamento. Então, assim, sempre vai ter um imperativo ali. E por fim, quando eu tenho um documento, é basicamente o nome daquela entidade, usuário, né? Então, assim, essa é a forma que eu uso para nomear, dar nome aos meus eventos. Aí você deve estar pensando, tá, Vitor, então você usa DTO ali? Eu não uso DTO. Quando eu faço a modelagem dos sistemas, eu não uso DTO. Por quê? Você deve estar pensando, mas como é que você vai identificar que aquilo é um evento? Porque tá óbvio. Você vai ver ali e falar assim, gerar relatório de usuário. Você vai ver que aquilo é um evento. Aquilo dali pode ser armazenado na base? Pode até ser armazenado na base, mas você vai saber que aquilo é um evento porque você vai conseguir ver. Você pode até separar em um pacote, como eventos ali, separado, né? Mas você sabe que é um usuário. Até uso um exemplo muito que pode parecer banal, até grosseiro muitas vezes, eu falo assim, a minha mãe me nomeou Vitor, né? Por quê? Por que ela não botou Vitor Pessoas? Porque as pessoas sabem que eu sou uma pessoa. Elas olham para mim, elas identificam que eu sou uma pessoa. Eu não preciso falar que eu sou um DTO. Aliás, DTO é um sufixo de um tipo de objeto, né? E a gente tem o costume de usar esse sufixo achando que ele traz mais entendimento ao nosso software, enquanto muito pelo contrário, muitas vezes ele traz confusão. Eu já trabalhei em vários projetos, né? Que as pessoas usavam o sufixo ali, achando que só usar o sufixo trazia mais entendimento. Então a pessoa botava ali usuário DTO, e aí usava o mesmo DTO em todos os cantos, né? Eu sou bem crítico em relação a isso. Eu prefiro usar, eu prefiro perguntar, o que é esse objeto? Ele é um objeto de transferência, Data Transfer Object, né? É um objeto de transferência de estado, né? Beleza, então, mas o que ele é, né? Aquilo ali é uma requisição? É um evento? É um comando, né? Se é um evento, por que eu não dou o nome daquele evento? Tipo, usuário criado. Usuário criado, eu vou saber que é um nome, né? Se ele é uma requisição de criar usuário para uma chamada HTTP, por que eu não botar, requisição de criação de usuário? Ou criar usuário request, né? Você vai saber. Você vai olhar, você vai saber que aquilo é um DTO. Tanto que, assim, muitas vezes, quando eu olho quem usa DTO, ele vai usar ali o mesmo para o request e o mesmo para o response, né? E aí vai ficar uma confusão, que você olha a documentação, tá lá. Ele recebe um usuário DTO e ele retorna o usuário DTO. Então eu costumo sempre, e aí eu duplico mesmo as informações, porque duplico as classes, até porque isso é muito bom. Muito bom porque toda vez que eu tenho uma request, uma response, eu sei os campos, eu sei a documentação de cada um, né? Isso acaba refletindo na documentação da sua interface. Eu tenho ali criar usuário request, criar usuário response, e cada um tem sua documentação específica. Muitas pessoas falam, não é bom ter classe duplicada. Nesse caso é até bom. Nesse caso é bom. Use, duplique código sim. Não tenha medo nisso, não tenha medo. Porque são objetos diferentes. O objeto ele é diferente, né? Então se você não tiver um problema naquela classe ali, você vai perceber nos seus testes, né? E aí, eu coloco mais alguns nomes aqui, eu vou ter me repetindo, né? Cada evento deve ter o seu nome e seu esquema bem definido, né? Assim, defina nomes que dizem exatamente aquilo que está sendo feito, que descrevem o evento. O nome tem que descrever o evento. Se o nome não descreve o evento, se o nome é genérico, ele não é um bom nome. Os times devem conhecer o nome e o esquema, né? Para times muito grandes, assim, para empresas que têm uma base de eventos muito grandes, eu recomendo o uso de um esquema registry, porque se você nunca viu um esquema registry, existem alguns links aqui, a gente pode falar da Confluent, tem o Apcuro, existem alguns registros de esquema que você pode criar ali nos tópicos e descrever o esquema dos eventos, né? Você pode até pedir para gerar as classes baseado naquele tópico. Você pode também usar nomes descritivos, que eu já falei aqui, usuário criado, usuário alterado, fechar carrinho, adicionar produtos. Então, use e abuse dos nomes descritivos, eles são bons para os sistemas, eles trazem mais entendimento ao seu caso de uso. E por fim, você deve estar pensando assim, tá, beleza, eu já tenho um sistema aqui, mas a minha maior preocupação é como que eu posso documentar esses eventos, né? Uma dica que eu dou, e se você
implementa APIs HTTP, se você não usa o OpenAPI, já dou a dica de usar o OpenAPI. Entra no OpenAPI, o link está aqui na descrição. E tem também o Async API. O que é o Async API? É uma linguagem de descrição para sistemas baseados em eventos. Ah, mas eu não vou usar isso aí não me gera nada. Gera sim, você consegue ver como seus sistemas são definidos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas muitas vezes o meu sistema está definido uma documentação ali que ela está ultrapassada. É muito mais fácil é muito melhor você ter uma documentação ultrapassada do que você não ter documentação nenhuma, né? Porque uma documentação ultrapassada, ela pelo menos diz que a funcionalidade existe e você pode pedir uma atualização, né? Ou o sistema que depende de uma documentação ultrapassada, ele suporte ainda aquilo, né? Então, assim, descreva os seus sistemas, descreva como você quer, né? Eu costumo fazer, quando eu trabalhava em times implementando interfaces web, né? Um processo que chamava API First, né? Isso eu fiz alguns projetos alguma vez e a abordagem trouxe um ganho muito grande para o desenvolvimento. Eu chegava ali, definia todas as interfaces, definia o que precisava, perguntava para o time, olha, dado essa interface aqui, você consegue implementar o que você precisa? Então faça o mesmo, tenta definir junta os times que vão conversar, vai ali no seu Event Storm, tenta definir essa documentação, entende como é que funciona o Async API e gera essa documentação antes de você começar o desenvolvimento. Então era isso, pessoal. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa sobre a modelagem de sistemas baseados em eventos. Eu sei que assim é muito difícil você começar a pensar em eventos, né? É uma jornada aí para você sair desse lugar ali de pensar programaticamente, de pensar proceduralmente, pensar assim, quando eu crio um usuário, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, para modelar aquilo ali quem sabe numa máquina de estado e dizer assim, olha, eu tenho os 3 estados do meu usuário: usuário criado, usuário confirmado, usuário removido, e cada vez que eu emito um evento de um para o outro, existe um processo que deve fazer tal coisa. Então, quando você começa a pensar em eventos, você começa a pensar de forma diferente os seus sistemas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado alguma coisa. Então, entre em contato comigo nas redes sociais. Tá aí meu Blue Sky, tá meu YouTube, né? Você deve estar vendo no YouTube, né? Eu espero, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, manda dúvida que eu sempre respondo. Muito obrigado e compartilha esse vídeo, dá o like, nos ajuda o canal a crescer. Valeu!